Olá, Caio Teodoro aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do seu treinamento Promob Primeiros Passos. E agora o que eu vou mostrar aqui para você é como você faz a inserção dos armários superiores, ok? É o seguinte, para facilitar esse processo de inserção dos armários superiores, nós vamos trabalhar com essas réguas que tem aqui na parede, tá bom? Caso o teu Promob não esteja exibindo as réguas, dá um clique na parede, certo? Se elas não aparecerem aqui os números, certo? Vem aqui embaixo ó, na opção mostrar, e aqui no mostrar dá um clique para baixo e vem na opção aqui de grid e réguas, tá bom? E deixa ele marcadinho, deixa ele acionado aqui. Agora que o grid e réguas está acionado, aparecem aqui para você as réguas. E essas réguas, elas determinam, né, alturas aí que nós utilizamos na arquitetura de interiores. São regras de ergonomia. Então, por exemplo, o rodapé, você tem uma faixa aí para trabalhar, normalmente entre 5 centímetros, né, 50 milímetros e até 250 milímetros. Aqui você tem uma faixa também de alturas para balcão, que normalmente gira na casa de 750 milímetros até 910 milímetros. A altura que começa aí os módulos superiores, os aéreos, normalmente gira numa casa de 1.400 até 1.600 milímetros. E no Promob você consegue deixar essas réguas aqui para facilitar e te auxiliar nessa inserção. Dá um clique com o botão direito do mouse na parede, tá bom? Quando as réguas estiverem sendo exibidas e a parede selecionada. Isso é muito importante. A sua parede aqui tem que estar selecionada. Clique com o botão esquerdo do mouse, depois um clique com o botão direito. E vem na opção aqui, ó, réguas, tá vendo? Aqui em réguas você tem uma série de réguas pré-determinadas do Promob. Então, kitchens são as réguas de cozinha, tá bom? Eu vou pegar aqui a primeira, vou dar um clique nela e você vai observar que ela muda aqui os valores. E você não precisa ficar travado nas réguas nos valores pré-determinados. Você pode alterar aqui valores de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu quero que esse de 1500 fique com 1520. O que eu faço? Venho aqui, dou um clique com o botão direito na parede, venho em réguas, venho aqui, ó, seleciono essa régua que é a primeira e dou um clique em editar réguas, tá bom? Então, vou dar um clique aqui em editar réguas, ele abriu aqui as réguas. Olha aqui, eu tenho todas as réguas com todas as medidas aqui na parede. Eu vou selecionar essa de 1500, vou dar um clique nela, ela vai ficar vermelha. Eu venho aqui em valor, tá vendo? Altero para 1520 e aí eu dou um clique aqui em fechar. Quando eu faço isso, ele altera aqui a minha régua para 1520. E onde que a régua ela facilita o trabalho? Ela facilita nesse sentido aqui, ó. Observa que eu vou vir aqui em cozinhas e vou vir no superiores médios, tá bom? Vou dar um clique aqui em superiores médios, ele vem automaticamente selecionado o canto e eu vou vir aqui nessa opção para eletros, tá bom? Vou dar um clique aqui em para eletros. Eu vou pegar esse modelo de armário aqui, que ele é 2 portas com um depurador embutido, certo? Então, vou segurar clicado nele, vou arrastar ele aqui para a parede. Observa que quando eu chego perto da régua, ela fica vermelhinha. Então, ela mantém o meu módulo alinhado aqui, tá vendo? Ela ficou vermelhinha e uma linha tracejada. Isso facilita na hora de inserir os módulos de forma alinhada em uma altura padrão. Então, isso vai te ajudar muito aí nesses primeiros momentos de inserção, tá bom? Eu vou pegar esse módulo aqui que eu acabei de inserir e eu já vou fazer um redimensionamento nele, certo? Observa que ele tem aqui uma largura de 800, então eu vou deixar ele com 750, vou dar um Enter, vou deixar ele menor, né? Quando ele ficou menor, ele afastou aqui da parede, arrasto ele aqui novamente para o canto e a altura dele está com 700. Uma questão interessante aí do Promob é que ele já tem uma altura aqui de 700. Olha só, ele está mostrando aqui que eu tenho um valor de 380, tá vendo? Se o seu não apareceu o valor aí, pega a ferramenta de calcular a distância e mede a distância desse ponto até esse ponto, tá bom? No meu caso aqui, ele já exibiu e eu vou fazer o seguinte, aqui na altura eu quero que ele mantenha essa altura de 700, tá bom? E eu quero que ele aumente mais 380 para ele chegar até no teto, tá bom? Então eu vou colocar aqui ó, o valor de mais 380, certo? Então quando eu coloco aqui o mais, ele vai somar na altura de 700
mais 380. Vou dar o Enter e olha lá o que aconteceu. Ele subiu ali, né? Ele foi então até o teto agora. A profundidade dele está com 350 e eu vou deixar esse valor mesmo aqui na profundidade, tá bom? Então aqui nós já colocamos aí um módulo. Um detalhe interessante é que eu peguei esse que ele tem um depurador embutido. Se você vir aqui, ó, com o módulo selecionado na opção aberturas, aqui em cima em aberturas e der um clique, você vai ter a opção aqui de movimentar as portas, ó. Segura clicado aqui na barrinha vermelha e movimenta ela, as portas abrem. E aí você consegue observar o formato aqui, o layout, o modelo aí deste módulo, tá bom? Ele tem ali, já está simulando para nós um depurador embutido aqui embaixo, tá bom? Então esse aqui, ele é um módulo aí bem interessante para se trabalhar também, principalmente para exemplificar aqui para você nesse momento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir outros módulos. Eu inseri aqui esse para eletro. Você vai observar que nós temos vários outros módulos aqui bem interessantes. Nós temos aqui armários, que são balcões, tá? Desde balcão com porta articulada, abertura comum. Vou arrastar esse aqui, ó, 2 portas. Vou trazer ele para cá, tá bom? Já trouxe ele aqui para a parede. Esse aqui eu vou alinhar ele em cima. E agora, olha só, vou fazer a abertura, você vai observar que ele é aí um armário comum de 2 portas, tá bom? Vou redimensionar ele, vindo aqui em propriedades, para largura de 750 também. Então vou deixar ele com 750, vou dar um Enter. Vou pegar ele aqui e arrastar para ele ficar alinhadinho aqui com o outro. Nós temos aqui, além do de 2 portas, nós temos armário com abertura coplanar, porta sanfonada, porta paralela. Vou puxar aqui, ó, um porta paralela. Vou colocar ele aqui, tá bom? Coloquei esse porta paralela aqui para você conhecer mais um modelo aqui da biblioteca. Vou deixar ele com a largura já de 750 e uma altura igual ao do lado aqui, ó, uma altura de 700, tá? Então vou deixar ele com a altura de 700 e vou dar um Enter aqui. Vou posicionar ele aqui no lugar. Quando eu faço a abertura, você vai observar que a porta dele tem uma abertura diferente, tá vendo? É claro que nessa posição aqui não ficaria legal porque ela bateria no teto. É mais para mostrar para você um pouco da diversidade aí de módulos do Promob e das opções que você tem. Aqui você ainda tem 2 portas basculante, uma porta basculante. Vou puxar agora esse de 2 portas basculante, tá bom? Ele vai vir aqui com o tamanho de 800. E eu tenho aqui na minha parede o valor de 750. Eu vou então clicar na setinha preta para baixo, vou deixar ele um pouquinho menor para facilitar a inserção dele ali. Vou puxar ele então aqui, certo? Vou colocar ele aqui do lado do outro. Vou fazer a abertura aqui para você visualizar que são 2 portas aí basculantes, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar ele já com 750. Então vou vir aqui em propriedades com ele selecionado, largura de 750 e aperto Enter. Ele fala assim, não há espaço suficiente para a largura de 750 no plano. Deseja alterar mesmo assim? Sim, eu quero deixar ele com 750. Vou dar um clique aqui em sim. Você vai observar que ele remontou aqui em cima do outro, tá vendo? O que eu faço? Seguro clicado e jogo ele aqui para a esquerda, ó. Arrastei ele, então ele ficou já aqui na posição certa. Você deve estar pensando aí, poxa Caio, o seu armário ele ficou aí, né? Bem desconfigurado esses armários aqui. Um tá com 2 portas de abrir, outro tá com uma porta aqui basculante e é o seguinte, eu aproveitei aqui, né, para inserir alguns modelos diferentes para você visualizar as situações diferentes que a biblioteca possui. Se você observar aqui, não te mostrei nem 1% dela, porque são inúmeras as opções, inúmeras as combinações que você tem, tá bom? E eu já aproveitei porque eu quero te mostrar um outro recurso bem interessante do Promob. É o seguinte, observa que nós fizemos aqui um armário de 2 portas, tá bom? Vamos supor que eu vim colocando outros módulos aqui para vir testando, vir verificando possíveis layouts, possíveis situações que eu gostaria. E observa que eu já vim deixando os módulos de um tamanho que eu desejo, certo? E esse modelo aqui eu não gostei.
eu quero deixar esse modelo igual a esse. O que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, dou um clique, seleciono esse modelo de armário que já está aqui. Eu venho aqui em cima no duas portas, que é esse mesmo modelo aqui, e aqui nós temos esse botãozinho, ó, chamado substituição rápida. Então é muito importante que você deixe selecionado o módulo que você quer fazer a alteração no Promob, tá bom? E aqui em cima o módulo que você quer que entre no lugar dele. Fez isso, dê um clique nesse e dê um clique nesse, vem aqui e dá um clique em substituição rápida. Olha só o que acontece. Ele pegou o módulo que estava aqui antes, certo? E a partir daí, ele substituiu fazendo esse aqui, colocando esse aqui no lugar. Porém, ele manteve as medidas do anterior, tá bom? Então, essa é uma forma aí de você fazer substituição de módulos. Vou fazer o mesmo processo com esse aqui, ó. Vou selecionar ele e eu quero trocar ele por um de duas portas. Então, eu seleciono ele, venho aqui, seleciono o que eu quero colocar no lugar e dou um clique aqui em substituição rápida. Ele vai mudar aí o módulo de posição, tá bom? De formato aí, de acordo com o que eu escolhi na biblioteca. Nesse vídeo aqui era o que eu queria compartilhar contigo, queria mostrar para você como é que é feita essa inserção de módulos aqui no Promob da parte superior e compartilhar com você algumas dicas para facilitar esse processo. Eu recomendo agora que você estude bastante, que você pratique bastante, faça essa inserção, redimensione os módulos, explore novos módulos, novas opções e aí, assim que você já tiver praticado bastante, estudado, assista o vídeo, volte ele quantas vezes for necessário, tá bom? Até você chegar nesse ponto aqui. Chegou nesse ponto, aí você vai aí para o próximo vídeo, onde eu vou aguardar você com novas dicas, com novas informações. Um grande abraço e até breve.